Tá, então vamos lá. Eu acho que tá saindo o som. Esse é o primeiro vídeo que eu faço. Eu ainda não me ambientei direito com esse aplicativo que eu fiz o download aí para estar gravando, e também com câmera, mas eu tô fazendo esse vídeo porque o correto é assim que a gente finaliza uma operação, fazer o diário de trade dela, né? Então sentar, estudar e ver o porquê que você entrou, o porquê que você colocou um alvo de saída, seja de realização do lucro ou seja de limite de perca, né? O nosso famoso stop em um determinado local. Enfim, fazer todas essas análises. Mas agora é 11h51 da noite do dia 5 de maio de 2025, é o primeiro vídeo que eu estou gravando. Eu estou fazendo esse vídeo para que eu sente depois, então vou analisar essa operação aqui, vou publicar esse vídeo também, e aí depois eu volto para assistir esse vídeo e aí sim eu passar isso para o escrito, porque falar é muito fácil. Agora o aprendizado mesmo vem a hora que a gente senta, papel e caneta, digita, escreve e faz nosso diário de trade, assim como eu tenho o meu aqui, e já publiquei os slides dele, embora muito desatualizado. Eu confesso que não tive disciplina para seguir alimentando ele, né? Embora muito desatualizado, mas o que eu tinha aqui pronto, de bate-pronto, eu já publiquei nesse Instagram. Vamos lá. As operações do dia de hoje, né? Dia 5/5 de 2025. Então aí, em um determinado período da tarde, eu tive a oportunidade aí de abrir o gráfico de ouro, né? Operando aí XAU-USD, então ouro contra dólar, né? Ouro com dólar. Então abri o gráfico. Eu já tinha feito algumas operações aqui em dias passados, mas isso eu posso fazer um vídeo em outro momento. Esse não é o intuito. Pelo menos não agora. Excluir esses estudos aqui que eu fiz, para não ficar aqui sujando a tela. Enfim, né? A gente veio aqui de uma tendência de baixa, uma lateralidade aí a longo prazo. Esse preço voltou a cair, fez um fundo, subiu. Eu até realizei uma operação aqui, mas depois eu comento sobre ela em um outro vídeo, claro. O preço voltou a cair, foi buscar níveis aqui embaixo, em pontos de liquidez, né? E voltou a subir. Então, vi esse movimento aqui pela manhã, tendência de alta claríssima. Isso daqui não tem nem questionamento, tanto a média de 200 períodos, todas as médias simples, tá, pessoal? Tanto a média de 200 períodos, quanto a de 20, quanto a de 9, todas elas crescentes. O preço, o formato dos candles aqui muito bonito, assim como o volume. Então aqui uma tendência de alta clara, não tem nem o que, você bate o olho, você já enxerga isso. A gente veio aqui para uma lateralidade, né? Esse preço ficou sambando aqui para um lado e para o outro, capturou liquidez aqui embaixo. Então imagine que você está comprado aqui, o preço vai e faz esse topo. Para proteger sua operação é normal que você coloque um stop aqui já protegendo o seu lucro, né? Afinal, dinheiro bom, dinheiro no bolso, protegendo o seu lucro aqui nesse nível. E aí o mercado faz isso e vai lá buscar essas ordens, né? Vem buscar essas ordens, buscar liquidez. Afinal de contas, como já dizia Richard Wyckoff, o mercado é uma constante busca por liquidez. Então ele vem, busca essa liquidez e retorna ao movimento anterior. A gente não teve nenhum sinal aqui de retorno, né, de uma reversão de tendência. Não, a gente permaneceu na tendência de altas. Pode ver que quando o preço começou a fazer níveis mais baixos, a gente tinha um volume decrescente. Então isso dentro da análise técnica está perfeitamente uma correção, um descanso, uma lateralidade. Beleza, o preço voltou a subir. E aí, quando o preço está subindo, o que você faz? Você compra e surfa esse movimento, né? Enfim, surfa esse movimento. Realizei a compra aqui. Aí agora vamos mais para o detalhe, né? Realizei a compra nesse nível. Até no momento, coloquei stop ligeiramente aqui abaixo, né? Então, stop aí de 433 pontos.
E aí, Henrique, por que que você colocou o stop abaixo dessa barra? Achei um movimento muito interessante, então a gente veio subindo, o preço volta a fazer um pullback na média. Vem um candle desse tamanho, um candle cheio, né, bonito. Então ele abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima praticamente sem vela, rompendo o candle anterior, ou seja, efeito nenhum teve esse daqui no gráfico, a não ser pullback para o pessoal comprar mais barato. Então entrei no rompimento dele, stop ligeiramente aqui abaixo, tá? Na análise técnica, de fato, colocaríamos então no último fundo válido, né? Porém, isso encareceria o meu stop. Sairia de 4 para 12 dólares, né? Então, eu fui mais para o lado do stop financeiro, uma vez que a gente estava num movimento claro, né? Porque se por acaso vem um candle a fechar abaixo disso daqui, ele com certeza fecharia abaixo da 20 também. E aí seria o primeiro momento nessa retomada onde ele fecharia abaixo da 9, onde ele fecharia abaixo da 20. E isso me daria sinal para acreditar que devido a essa região anterior, o preço voltar a cair lá embaixo. Beleza, deu tudo certo, surfei aí um movimento de 2.000 pontos praticamente, então operando 0,01 contrato de ouro, isso dá um take profit, né, um lucro de 20 dólares. Beleza, não realizei. Acreditei no movimento, tá? Até, vou ser bem sincero, o que eu fiz, né? É simples. Qual foi o movimento anterior? Eu entrei aqui, né? Qual foi o movimento anterior? Opa, desculpa. E você pode traçar a linha, você pode fazer uma projeção de fibra. Movimento anterior, projeta ele para cima, né? Não está desenhado corretamente, mas olha que interessante. Projetei ele para cima, joguei o meu take profit lá para cima, deixei o meu stop ali, na medida que subiu o meu stop também para proteger meu capital, ok? Né? Enfim, beleza. E esse movimento foi, subiu, show. Assim fica melhor de mostrar, né? Ou não? Tá. Talvez menos um pouco. Tá, tudo bem. Enfim. Então esse preço subiu 2.000 pontos. Eu já tinha 20 dólares no bolso. Não realizei. Porque, né? Deixa andar, tá indo ao meu favor. Por que eu vou arrancar uma rosa no meu jardim? Ela tá lá bonita, me dando lucro. Por que eu vou tirar ela? Encerra operações perdedoras, não vencedoras. Vencedoras deixa andar. Quanto mais dinheiro você fizer numa operação, melhor e menos você precisa operar. Enfim, o mercado foi. Eu coloquei a minha saída aqui para proteger. O mercado voltou a corrigir. Não pegou. E aí, antes dessa correção, tá? Uma vez que o stop dessa operação já estava aqui, o que aconteceu? Quando eu vi esse movimento, essa lateralidade, eu coloquei uma entrada aqui no rompimento. Pegou, só que não fechou acima. Poderia ter sido uma ótima entrada, desde que eu tivesse entrado. Aguarda o candle romper e entra no rompimento dele com stop na mínima. Que no caso, a minha entrada não teria acontecido, desculpa, eu estava mostrando aqui. Teria acontecido aqui. Rompeu. Candle desse. Compra, stop aqui, ligeiramente aqui abaixo. Uma vez que eu já estava protegido pela operação anterior, né? O lucro dessa operação pagaria o meu stop, então eu poderia arriscar. Mas enfim, não foi o que eu fiz. Eu coloquei, deixei a ordem posicionada aqui porque acreditei que romperia e o preço iria embora. Não foi. Enfim, posicionei o stop aqui embaixo. O preço não veio, não pegou, tornou a subir. De novo, coloquei uma outra ordem de entrada. No caso aqui, com 0,01, aqui com 0,03, ok? Então,
Coloquei uma entrada aqui, stop aqui embaixo, entrada aqui, stop aqui embaixo de novo. Fui entrando assim porque acreditava que o preço continuaria a favor da tendência, uma vez que, olha que interessante, movimento de alta, volume, bom volume considerável. Lateralidade, muito baixo volume. Ou seja, uma falta de interesse vendedor, né? Então, o preço vinha sim buscar alguns níveis aqui mais baixos, mas os compradores, porque era uma região de interesse de compra. Então, vendia um pouquinho, comprava, vendia um pouco, comprava, vendia um pouco, comprava. Então, é aquela estratégia, né? Compra 10, vende 5. Compra 10, vende 5. Compra e vai montando posição. Ok. Stop ligeiramente aqui abaixo. Só não esse, tá? Esse daqui, como eu já estava em um momento em que eu já confesso que não acreditei tanto, que fica melhor de visualizar. Não acreditei tanto que... Eu coloquei a compra aqui, mas imaginei que se revertesse esse movimento, então esse candle principalmente, fechando abaixo dessas médias, então compensaria sair fora. Ainda bem que fiz isso. Stop curto, já saí fora. Comprei aqui, já saí fora aqui. Acabei perdendo aí, acho que em torno de, aqui ó, profit, menos 3 dólares, né? Ok, até 4 dólares, vai com taxa, enfim. A minha outra compra aqui de 3, infelizmente fui estopado aqui com menos 16 dólares, ok? Essa posição que eu abri mais cedo, eu realizei 8 dólares nela, tá? Então eu tinha 20, voltou para cá, eu acabei saindo fora com 8. E ela foi a última operação que eu finalizei, porque eu iria deixar ela para ela buscar níveis maiores, uma vez que eu estava em uma posição muito confortável. Mas por conta de eu ter aumentado a minha mão aqui, ter fugido um pouco do meu gerenciamento de risco, então na hora que eu fui estopado com 16, eu falei, vou diminuir meu prejuízo. Então diminuí meu prejuízo e realizei essa operação. Ok. Não muito tempo depois, né? 10 minutos depois, para ser mais exato, o mercado me faz esse movimento e dá continuidade na tendência de alta. Confesso que isso me deixou com um pouco de dor de corno, né? Uma vez que, se essa posição de mais cedo tivesse sido mantida, eu teria feito aí com 0,01 lote de ouro, teria feito aí 6.790 pontos, que equivale aí a 67 dólares. Uma posição muito pequena. Então seria um trade de arriscando 4 dólares para colocar 70 no bolso. Trades assim que você fica triste de ter operado pequeno. Feliz porque ganhou dinheiro, claro, e muito dinheiro, comparando ao tanto que você está operando, mas enfim. Aí, aqui foi o momento em que eu aumentei a minha aposta. Entrei aqui com 0,03, porque acreditava que o preço iria romper. Lateralidade, volume baixo, falta de interesse vendedor, respeitando os stops, respeitando a média. Eu acompanhei isso aqui candle a candle, tá? Fiquei horas aqui na frente do computador, acompanhei isso candle a candle. Enfim, por isso que eu entrei novamente aqui. Porque eu acreditava que quando essa região fosse rompida, que aconteceria uma explosão de preço. Porque eu enxerguei as pessoas, os institucionais, seja lá quem for, montando posição. Você consegue enxergar isso quando você vê isso no tete a tete ali. Esses doji de compra 10, vende 5, compra 10, vende 5, isso é montagem de posição clara. Só que eu, infelizmente, faltou malícia e um pouquinho de gerenciamento, porque aqui atrás aconteceu a mesma coisa. Tá? Do preço ir lá em cima voltar, como foi aqui, e depois ele buscar uma região de liquidez. E ele fez isso de novo aqui. Tendência de alta, lateralizou, mesma coisa daqui, buscou liquidez e subiu. Buscou liquidez e subiu. Então faltou malícia de ter olhado. Eu fiquei muito focado na árvore e esqueci a floresta. Esqueci de analisar a floresta. E aí, essa posição com stop aqui de
5 dólares, como eu estava com 3 lotes, 15 dólares, 16 no caso que eu fui estopado, né? Teria me buscado um alvo aí de 5 mil, 50 dólares, vezes 3, 150 dólares. Com mais 60, 210 dólares. Com mais essa outra entrada aqui, mais 50 dólares, então 260 dólares teria feito no dia de hoje, sem muito esforço. Acabei saindo como fui estopado com 16, depois com 3,19, mas realizei um de 8, então, né, iria sair aí com stop de 11 dólares. Né? Eu poderia ter colocado 200 no bolso, mas por conta de falta de maturidade, ou tempo de tela, ou seja lá o que, acabei deixando de ganhar 200 e não sei nem quanto que eu falei, mas 250 dólares vai, e acabei perdendo 11. Aí eu fugi, aí foi por que eu falei ali atrás que eu fugi do meu gerenciamento de trade em si, não de risco, mas de trade em si. Porque eu fui para a cozinha, sentei, pensei um pouco, e aí tive um estralo que é o seguinte, porque isso não tinha acontecido ainda, e esse movimento aqui ainda não tinha acontecido, tá? E aí nesse momento, aqui eu pensei, se o preço veio aqui abaixo, negou esse movimento de alta, fez um fundo mais baixo que o fundo anterior, então por que não vender? Estou numa reversão. Olha o que o emocional abalado da gente na hora faz. Como eu opero pequeno, eu gosto de stops curtos, então entrei com uma venda de somente um lote, o stop ligeiramente aqui acima, ficando mais 4 dólares, e aí fui estopado. Por bem, não coloquei esse stop aqui. Por bem, eu operar sem stop jamais, isso é um crime, é um pecado. Porque se eu estivesse operando sem stop, né, tinha tomado um prejuízo gigantesco. Por sorte, somente 4 dólares. Então, eu acabei encerrando o dia aí com menos 15 dólares. Feliz, porque obedeci todos os stops que eu coloquei. Feliz, porque tive uma boa entrada. Consegui fazer uma boa leitura desse movimento. Mas eu estava certo, só que certo no momento errado. E você está certo na hora errada, você está errado também. Então, estou médio, estou feliz nem triste. Deixei de surfar um belo de um movimento. Acho que 250, não sei nem quanto que está o dólar hoje, mas 250 dólares eu tinha falado, né? Um pouco mais que isso, vezes 5,50, então teria feito R$ 1.300 no dia de hoje, né? Com algumas horas de operação. A operação mais longa aí com 82, 10, 800, 400 minutos, é isso mesmo, né? E o restante aqui um pouco mais curto, né? Então poderia ter colocado R$ 1.000 no bolso aí fácil. Por fim acabei perdendo só 15 dólares no caso. Então acabei perdendo só 82, mas poderia ter feito 1.300. Enfim, bom, esse foi o resumo do dia de hoje. No caso agora já é 6 horas, né? Encerrando esse vídeo por aqui. Henrique, por que você depois não entrou? Olha aqui, um movimento muito interessante, né? Só antes de finalizar, cara. Olha isso. Isso é obsceno. Movimento de alta, continuidade da tendência. Pullback na média de 9. Compra no rompimento, né? Compra aqui no rompimento do canal. Canal estreito de baixo. Compra no rompimento. Stop aqui embaixo. Para surfar tudo isso daqui. Talvez teria, olha, o 0,01, que é o lote padrão que eu opero, teria feito 20 dólares revertido o dia de hoje. Mas eu não operei porque eu já estava enviesado. Nesse momento a minha cabeça já tinha imaginado uma venda aqui. Então, começando com esse viés, por já ter feito algumas operações, e geralmente eu gosto de fazer 1, 2 operações por dia no máximo, e aqui eu já fiz, né, 1, 2, 3 entradas e depois outra aqui que foi puramente emocional, 4 entradas, então, né, resolvi não operar. Fico feliz com isso também, porque aqui deu muito certo, mas pode ter algum outro dia que isso não dê certo, e aí eu vou ficar
mais errado ainda, com um sentimento maior de perda, né? Então vamos preservar o capital, vamos preservar o emocional, né? Enfim, é isto.